Meus irmãos, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Convidá-los a abrir a sua Bíblia, por favor, no livro de Cantares de Salomão. Salmo, Provérbios, Eclesiastes, depois Cantares. O capítulo é o de número 2. E enquanto os irmãos acham o texto, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade, bem como pelo privilégio que Ele me dá de poder mais uma vez estar em sua casa. Agradecendo a Deus, eu também quero agradecer ao nosso pastor presidente, pastor Dr. Elias, pastor Jeremias, pastor Joinville, bem como todos os obreiros da nossa casa que têm nos acolhido, nos abençoado e feito com que a gente crescesse aqui nessa casa de oração. Eu louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos que aqui está e faço minhas palavras do apóstolo Paulo, que escrevendo aos Filipenses no capítulo 4 e o verso 19 disse: meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Cantares, capítulo de número 2, os versículos do 1 ao 3 diz assim: eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales, qual o lírio entre os espinhos, tal é minha amiga entre as filhas, qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os filhos. Desejo muito a sua sombra, e debaixo dela me assento. O seu fruto é doce ao meu paladar. Amém? Você que pode, tome o seu assento, em nome de Jesus Cristo. Meus irmãos, dos 66 livros que nós temos na Bíblia Sagrada, no mínimo 3, a autoria é dada ao sábio Salomão, filho do rei Davi. A saber, o referido livro lido essa noite, o livro de Cantares, bem como o livro de Provérbios e também o livro do Eclesiastes, ou o livro do pregador. Salomão escreveu esses livros em momentos distintos em sua trajetória de vida. Isso faz com que, se nós fizermos uma leitura sequencial desses livros, nós vamos observar uma série de diferenças. Há momentos que parece que nem é a mesma pessoa que está escrevendo ambos os livros. Isso se dá porque, à medida com que Salomão crescia em sua trajetória de vida, a mente desse ia mudando, e a sua mente sendo transformada, ele passava a enxergar a vida de maneira diferente. Quando nós lemos o livro do Cantares, nós entendemos nitidamente que este Salomão é um jovem apaixonado que escreve cartas a uma moça sulamita. Observando o mesmo Salomão, escrevendo Provérbios, nós percebemos que ele já se apresenta agora com mais maturidade, e Provérbios tem muito a ver como um pai que escreve ao seu filho, instruindo no caminho em que ele deve andar. Chegando no livro do Eclesiastes, ou livro do pregador, este Salomão agora já está velho, avançado em idade, seus cabelos certamente já estão brancos, e o que ele deixa para nós é uma verdadeira coletânea de princípios e ensinamentos no tocante à vida terrena ou à vida debaixo do sol. Quem já leu o livro do Eclesiastes sabe que por mais de uma vez Salomão vai se precaver ou vai usar essa expressão, vaidade de vaidade.
tudo é vaidade. Vaidade aqui não está sendo inserida por Salomão no sentido estético ou no sentido de beleza. Vaidade aqui está sendo inserida no sentido de transitoriedade, momento, passagem. É Salomão nos ensinando que tudo, absolutamente tudo, nessa vida terrena ou na vida debaixo do sol, é passageiro, é momentâneo, é transitório, e que nós devemos se apegar de fato naquilo que é eterno e naquilo que dura para todo sempre. O primeiro livro dos Reis, capítulo 4, e o versículo de número 32, nos dá duas informações a respeito de Salomão, que eu julgo ser importante para a guisa da nossa introdução essa noite. A primeira informação é que o cronista diz que Salomão escreveu 3.000 provérbios. E isso, para nós, fica claro que a maior parte da escrita desse homem não entrou no cânon sagrado, não teve espaço na Bíblia Sagrada. A segunda informação é que o livro dos Reis nos diz que Salomão compôs 1.005 cânticos, o que denota também que a maior parte que Salomão compôs, a maior parte do seu enredo, do seu poema, não entrou no cânon sagrado da Bíblia Sagrada, exceto esse que nós agora acabamos de ler. Razão pela qual os israelitas chamam este livro de Cântico dos Cânticos. Eles estão dizendo, é o cântico supremo, é o cântico por excelência, é o cântico dos cânticos, o melhor, o mais bonito, o mais belo, o mais profundo, de uma intimidade sem tamanho. E de fato, o que nós temos aqui neste livro é um poema lírico em formato de diálogo. Diálogo esse entre uma amada e o seu amado. Esse livro, existem algumas particularidades interessantes. A primeira particularidade dele é que ele é o único livro que trata, propriamente dito, do relacionamento amoroso, do amor na sua esfera conjugal, entre um homem e entre uma mulher. A segunda particularidade desse livro é que a gente não encontra referências dele no Novo Testamento. E a terceira particularidade é que o nome de Deus nesse livro, assim como o livro de Esther, não aparece de forma literal, mas é inegável por todos aqueles que gostam de estudar a Bíblia, a inspiração divina, a manifestação de Deus ao permear as páginas desse livro. O livro do Eclesiastes, ou do Cantares, melhor dizendo, é um chamado ao relacionamento. Todas as vezes que nós lermos esse livro, nós precisamos ter em mente que é quando a amada estiver falando, é a igreja falando com o seu amado. E quando a voz do amado surgir dentro do texto, é Jesus falando com a sua igreja. De modo literal, para que a gente entenda esse livro, ele é um livro que narra a história do rei Salomão, que saiu do seu palácio real, desceu até a sua vinha, disfarçado de camponês ou de pastor, se apaixonou por uma jovem donzela e prometeu que um dia voltaria para se casar com ela e a levaria de volta ao seu palácio. O modo literal é esse, mas a lição espiritual para nós, por trás dos símbolos e figuras de maneira clara e nítida, é que Jesus, assim como Salomão, saiu do seu trono de majestade, veio ao mundo em forma corpórea, num corpo corrompido, assim como o meu e o seu, se apaixonou por uma igreja, deu a vida por ela e prometeu que um dia
voltaria para buscá-la. Chegando aqui no capítulo de número 2, a gente percebe uma parte deste diálogo entre a amada e o seu amado. E o versículo 1, quem começa o diálogo é a amada, quando ela diz assim: eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Observa que dentro dessa narrativa, nesse poema de amor, a amada aqui, que representa a igreja, ela inicia o seu diálogo e atribui para si 2 títulos. Primeiro, rosa de Saron, e segundo, lírio dos vales. Quando a amada está atribuindo para si esses títulos, ela não está sendo soberba e não está colocando títulos que de fato não a representem. Pelo contrário, quando ela diz eu sou a rosa de Saron e eu sou o lírio dos vales, a amada aqui está dizendo: a minha existência só tem explicação por 2 motivos. Primeiro, graça, e segundo, misericórdia. Por que graça e por que misericórdia? Porque a história sagrada diz que Saron era uma planície deserta que até tinha flores, até nascia alguma coisa. O impossível de nascer ali era uma rosa, e de vez em quando existia uma espécie de rosa que, desafiando o clima, desafiando as intempéries da existência, resolvia nascer naquela região. Quando a noiva ou a amada está dizendo eu sou a rosa de Saron, na verdade ela está olhando para o amado e está dizendo: eu só existo porque a tua graça me alcançou. Porque na ótica humana, na lógica das coisas, nem aqui era para mim existir, porque esse ambiente não é favorável, esse ambiente não oferece o que eu preciso, mas eu nasci aqui porque a tua graça me alcançou. Ela diz: eu sou o lírio dos vales. Lírio até era comum se ver, o que não era comum era um lírio em meio ao vale. E aí a noiva novamente está dizendo: eu sou produto da tua graça, eu sou produto da tua misericórdia. E pensando nisso, falando de graça, me veio o texto do Gênesis que explica muito o que é a graça de Deus. Porque a Bíblia Sagrada diz que Diná, filha do Jacó, havia sido violentada, e depois de ter casado com o siquemita Simeão e Levi, um determinado dia foram até o arraial desse povo e mataram todos ao fio da espada. Quem eles encontraram pelo caminho, eles destruíram, até que os anos se passam. E lá na divisão das terras, quando Deus está usando o seu servo Moisés para executar a divisão das terras entre os filhos do Jacó, a Bíblia Sagrada diz que quando chega a vez de Levi, aquele que tinha as mãos manchadas de sangue, aquele que havia assassinado todos que encontravam pela frente, a Bíblia diz que Moisés, inspirado por Deus, olha para esse Levi e diz: Levi, assim diz o Senhor, vocês não terão herança na terra, porque eu, o Senhor, serei a vossa herança. Que coisa gloriosa, meus irmãos. Imagine você pegando o currículo dos 12 filhos de Jacó, porque você precisa colocá-los para tomar conta da casa do tesouro. Você vai entregar a chave do que é mais precioso na mão de um desses filhos. E a Bíblia Sagrada diz que Deus olha para o Levi e diz: é esse que eu escolhi, é esse que vai tomar conta da minha casa. Levi se preocupa dizendo: mas Senhor, o que é que a gente vai comer se nós não tivermos casa para plantar? E a Bíblia Sagrada diz que Deus responde: vocês vão cuidar da minha casa
e eu vou cuidar de vocês. Eu vim pregar para alguém aqui essa noite que entende que não está onde está por teu mérito, entende que não está, aleluia, onde está porque é bom. Não, 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 não. É a graça de Deus que tem nos colocado onde nós estamos. De fato, nós não merecíamos, assim como essa rosa, ou assim como esse lírio, mas a graça de Deus nos alcançou. A graça de Deus se manifestou na nossa vida, e indo em contramão da realidade do que muitos pensam, Deus olhou para você, Deus olhou para mim, e quando todos diziam, não serve, não tem jeito, veio Deus e falou, a minha graça. Aleluia. É o que o salmista Davi disse, né? Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E é interessante quando a gente pensa isso, porque bondade e misericórdia é muito profundo. Bondade é o favor imerecido, ou seja, aquilo que eu não mereço, Ele me dá. E o que é misericórdia? O que eu merecia, Ele permitiu que não acontecesse na minha vida. Ou seja, eu merecia a morte, mas a misericórdia dEle não permite que a morte me alcance. Eu não merecia a sua presença, mas a bondade dEle nos alcançou. No verso de número 2, o amado vai falar agora. No verso 1, quem falou foi a amada e atribuiu para si 2 títulos, Rosa de Saron, Lírio dos Vales. No verso de número 2, o amado vai falar agora, e olha o que ele diz. Qual lírio entre os espinhos, tal é a minha amada entre as filhas. Isso enche o meu coração de alegria, porque você percebe que no verso 1, a amada falou do título que ela tem, mas ela não menciona nenhum espinho. Aí no verso 2, o amado, para dizer que conhece a amada, diz assim, tu és mesmo um lírio do vale. E ele acrescenta uma nota dizendo, é um lírio entre os espinhos. O que ele está dizendo? Eu te conheço de uma forma que você nem faz ideia. Conheço o ambiente que te cerca. Conheço as dificuldades da sua vida. Por isso foi que o salmista no Salmo 139 disse, Senhor, Tu me sonda e me conhece. Tu conheces o meu assentar, o meu andar, de longe Tu entendes os meus pensamentos. Ele continua, Tu me cerca em volta, por diante, sobre mim Tu pões a Tua mão, sem que haja, olha isso, sem que haja uma só palavra em minha boca, eis que Tu, Senhor, sabe todas as coisas. Para onde eu me irei do Teu Espírito? Para onde eu fugirei da Tua face? Porque se eu subir ao céu, Tu aí está. Mas se eu descer ao abismo, aí também Tu estará. Se eu resolver tomar as asas da alva e descer nas extremidades do mar, ainda lá, Senhor, a Tua mão haverá de me guiar. Deus te conhece.
Calamandará, priá. O amado está dizendo para a amada: você não me falou o problema, mas eu conheço. Ai, meu Deus do céu. Mateus capítulo 17, Pedro vai entrando numa casa preocupado, porque fora da casa, alguém olhou para o Pedro e disse: tu não paga o imposto. Teu Messias também não pagou o imposto. Você sabe o que acontece com quem não paga imposto? Pedro entra preocupado quando ele põe o pé na porta a Jesus. Que te parece, Simão? De quem os homens da terra cobram os impostos e os tributos? Dos filhos ou dos alheios? Pedro olha para ele e fala: dos alheios, Senhor. Jesus disse logo: estão livres os filhos. Mas, para que não os escandalizemos, vai ao mar. Pega um peixe. Eu fico pensando a expressão do Pedro, porque ele não falou nada, ele colocou o pé na porta, Jesus já sabia o que estava acontecendo. Ô irmão, talvez você não contou para ninguém, veio aqui essa noite, Jesus está dizendo: eu sei o que está passando, eu sei o que você precisa, eu sei do problema que te cerca. Vai ao mar. Eu penso que Pedro vai pescar. E Pedro, acostumado a pescar com tarrafa, quando ele vai pegar a tarrafa, Jesus: não, Pedro, a pesca de hoje vai ser diferente. Vai ser de anzol. Pedro não está habituado com isso. Então ele larga a tarrafa e pega o anzol. E o cobrador de imposto que cobrou lá fora zomba. Porque ele olha missionária Marlene e diz: eita, Pedro, o negócio está ruim. Antes de Jesus o barco era emprestado, mas pescava de tarrafa. Começou a andar com Jesus, agora já está de varinha. Mas ele não sabe o que Jesus ia fazer. Pedro pega um peixe. Quantos peixes? Um. Na boca do peixe tem um estáter, moeda que equivalia o dinheiro do Pedro pagar para ele, para Jesus, e ainda dar gorjeta para o cobrador. Só que a lição de Jesus para Pedro aqui é essa: peixe na Bíblia simboliza a alma. Jesus estava dizendo: Pedro, eu te chamei para ser pescador de homem, se preocupe em ganhar alma, que as contas eu te ajudo a pagar, rapaz. Deixa eu dizer uma coisa para esta igreja missionária: se preocupe em fazer a vontade de Deus. E eu não estou induzindo ninguém a deixar de trabalhar, a gente tem que levantar cedo e trabalhar sim. Mas a Bíblia Sagrada nos diz: primeiro o reino, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus, conversando com uma mulher samaritana, olhou para essa mulher na beira do poço e disse: dá-me água de beber. A mulher disse: como sendo tu judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Jesus olhou e falou: mulher, se tu soubesse quem é que te pede água, tu pediria, ele te daria água viva. A mulher olhou para Jesus e falou: Senhor, tu não tem como tirar, o poço é fundo. Jesus olhou: mulher, se tu beber da água que eu tenho para te dar, quem bebe dessa água tem sede de novo. Mas se tu beber da água que eu tenho para te dar, tu nunca mais terás sede. Ela, interessada em não ter que fazer a viagem com um balde na cabeça: Senhor, me dá dessa água para beber. Olha, Jesus agora, vai lá, chama teu marido e vem cá. Ela olhou e falou: ah, Senhor, eu não tenho marido. Jesus disse: agora tu falou uma verdade, porque tu teve 5, e esse que tu tem não é teu. Quando Jesus faz isso, ele não está expondo o pecado da samaritana. Ele só quer que ela entenda que ele o conhece nos mínimos detalhes. Ele sabe dos traumas, sabe das dores, conhece as frustrações
e estava disposto a transformar a vida dela. Quando o amado olha para a amada e diz, tu és um lírio entre os espinhos, ele está revelando que a conhece e revela que o lírio não tem vontade própria. Porque na época, está escrita desse texto, não era tão comum se plantar lírio. Aqueles que existiam ainda mais no vale, era consequência da cheia do rio Jordão. As águas do Jordão baixavam, as correntezas levavam a semente do lírio, e onde o lírio caísse a semente, ele precisava brotar. Quando a amada está dizendo, eu sou um lírio dos vales, ela está dizendo, eu sei que eu não tenho vontade própria. Eu sei que eu não tenho vontade própria, eu nasci onde o Senhor me plantou. Tem lírio aqui essa noite? Porque ser lírio precisa entender o seguinte, não é onde eu quero, é onde Ele me planta. Não é onde eu tenho vontade, é onde Ele quer que eu nasça. Jesus olhou para Pedro e disse, Pedro, quando tu eras moço, tu te cingia e andava por onde tu queria. Agora que tu chegou a ser adulto, alguém vai pegar na tua mão e vai te levar para lugares que às vezes você não vai querer. Porque o lírio precisa entender que a vontade que prevalece não é a dele, é a do Pai. Quando nós estamos dizendo do lírio entre os espinhos, nós precisamos entender que nesse ambiente, quem cresce primeiro é o espinho, não é o lírio. O espinho cresce, se multiplica, ganha o ambiente. E o lírio devagarinho vai crescendo. E qual é o problema e a finalidade do espinho? É que o espinho, aparentemente, enquanto o lírio está crescendo, mostra-se inofensivo. Não faz mal. Mas à medida que o lírio cresce, ganha corpo, quando o vento sopra, porque ser lírio não nos deixa imune de passar por ventos na vida. Jesus disse, no mundo tereis, o lírio cresce e o vento sopra, aí o lírio faz assim, ó. E aí, quando o lírio, levado pelo vento, se curva, o espinho mostra quem ele é. Como? O espinho se aproveita da fragilidade do lírio e o fere, o machuca. Só que se você não guardar nada e guardar isso aqui, eu vou para casa feliz. À medida que o lírio é ferido pelo espinho, ele solta dentro de si uma fragrância gloriosa. Porque o lírio, o segredo não é folha, é caule. E aí, quando o vento sopra, o espinho o fere, o lírio que é ferido não devolve ferindo. Ai, Jesus. Ere calamai. Pregador, mas está doendo, eu sei. Pregador, mas está machucando, eu sei. Só que Jesus nos chamou para ser lírio. E o lírio que é ferido não devolve na mesma moeda. O lírio que é ferido, quando ferido, não fere de volta.
contrário, ele não sofre as consequências do ambiente, mas ele muda o ambiente através das suas feridas. Porque ele é ferido, mas exala um perfume glorioso. Até mesmo o espinho que está ferindo ele contempla o cheiro glorioso que sai do lírio. Pregador, o que é que você está dizendo? É que tem gente aqui que na posição de lírio ouviu o forte vento, e à medida que o vento te jogou de um lado, te jogou para o outro, os espinhos que te cercavam, que tentavam impedir o teu crescimento, te feriram, te machucaram, você tem sentido dor, mas Deus te trouxe aqui essa noite para dizer: lírio, quanto mais você é ferido, mais de dentro de você sai uma graça e uma virtude gloriosa. Você não pode, aleluia, ser contaminado com a maldade do ambiente, mas você pode transformar o ambiente através do que sai de ti. A Bíblia diz que Paulo e Silas havia sido espancado, açoitado, até que perto da meia-noite, depois de apanharem, diz a Bíblia que eles tomam uma atitude, oravam e cantavam hinos a Deus. E Lucas dá ênfase, os outros presos os escutavam. Porque o inferno está dizendo: acabou para eles, agora eu quero ver eles expulsar os meus. O Paulo e o Silas abrem a boca para cantar, e quando eu chegar no céu, eu tenho muita pergunta, irmão, para fazer no céu. Mas uma das que é primeira da minha lista: o que Paulo e Silas cantou? Quem canta o quê do jeito que esses dois homens estavam? O que eles cantavam a gente não sabe, mas o céu se agradou de um jeito. A essência desses lírios foi tão tremenda que Deus resolveu responder com um terremoto. E o texto de Atos é tremendo, pastor Evaí que gosta dessas coisas. O texto de Atos é tremendo, pastor Evaí. Porque diz que teve um terremoto, e se você já viu a imagem do terremoto, vai concordar comigo, destrói tudo. Mas o Atos diz que não cai parede, não cai telhado, não cai janela. O que aconteceu no terremoto do Atos? As cadeias de todos se abriram e as algemas dos presos foram soltas. Porque quando Deus manda o terremoto, Ele não manda para destruir. O terremoto de Deus vem para abrir porta, vem para soltar cadeia. Meu Deus do céu, talvez você está dizendo: pregador, eu não estou entendendo o que está acontecendo na minha vida. Parece que tudo virou de cabeça para baixo. Fique tranquilo, o terremoto de Deus não vai tirar nada do lugar, mas vai libertar quem está preso e vai abrir a porta que está fechada, a fim de que o nome dele seja glorificado. O lírio ferido não fere. O apóstolo Paulo disse: nós somos o bom perfume de Cristo, tanto na vida daqueles que se salvam, quanto na vida daqueles que se perdem. Já foi dito aqui, irmão. Mas essa semana todos nós ficamos estarrecidos com o que aconteceu no sul do nosso país. Olhando os noticiários, vocês devem ter visto. Um dos pais, em rede nacional, proclamou: eu perdoo a pessoa que fez isso. E em lágrimas disse: se eu não perdoar, eu estou invalidando tudo que Cristo me ensinou.
Esse homem é um lírio, que entende que mesmo ferido, ele não pode pagar o mal com o mal. Ele precisa exalar dentro de si e transformar o ambiente que ele convive. Está doendo, pregador, mas é Deus dizendo: eu estou extraindo o melhor do teu interior. Coloquemos-nos de pé, meus irmãos. O meu tempo já foi. Até agora, 2 minutos eu encerro. Até agora, no texto, no verso 1, quem fala é a amada. No verso 2, quem fala é o amado, se referindo à amada, e até então ninguém falou do amado. Até que no verso 3, a amada diz assim, ó: vou mostrar para vocês quem é o meu amado. Ele é semelhante à macieira. Ela olhando as árvores do bosque, ela observando todas as árvores, ela disse: aí, uma figura que representa o meu amado. Ele é igual à macieira. Por que que ela diz macieira? Porque de todas as árvores existentes naquele bosque, nenhuma tinha fruto. O único que dava fruto, macieira. Ela está dizendo: o meu amado é o único que pode alimentar a fome da minha alma. Lembra do que os discípulos disseram? Para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Ela olhou e disse: debaixo da sua sombra eu me refresco. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Descanso, meu irmão, só tem Jesus. Descanso só tem na presença dEle. Ela olha e diz: o seu fruto é doce ao meu paladar. Olha o que ela está dizendo: ele me alimenta, eu descanso debaixo da sua sombra, e o seu fruto tornou a minha vida doce. Ei, labaracandará. Quanta gente com a vida amarga. Êxodo capítulo 15. O povo caminhava pelo deserto, não tinha água, pararam num lugar chamado Mara. Não podia tomar água porque a água era amarga. Diz a Bíblia que eles oraram a Deus e Deus deu uma direção: cortem uma árvore e joguem na água. Cortaram a árvore e jogaram na água. A água amarga tornou-se doce. Aquela árvore significava a cruz do nosso Salvador. E diante disso, eu quero dizer para você que está na internet, no Brasil ou fora dele, ou até mesmo você que está aqui essa noite, que ainda não conhece o nosso Salvador, eu quero te convidar a aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você que está enfrentando o amargo da vida, saiba que Jesus tem fruto para transformar a sua vida doce. Tem alguém aqui essa noite dos presentes que gostaria de receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Se tiver, por favor, nos dê um sinal com a tua mão. E eu me dirijo agora para os internautas, aqueles que acompanham esse culto.
Se tiver alguém ouvindo esta palavra, ouvir os hinos, e quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, por favor, digite aí: eu quero, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tem alguém dos que está presente aqui, em nome de Jesus? Quero aceitar Jesus ou quero voltar aos caminhos do Senhor? Se tiver, me dá um sinal com a tua mão. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Tem alguém aqui essa noite? Deus seja louvado. Bendito seja o nome do Senhor. Se não tem, Deus em Cristo possa continuar abençoando. Eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.